E aí, meus amigos da Casa do Caminho, tudo bom? Satisfação estar com vocês. Mais uma gravação. Nós temos como tema para hoje educação e função dos médiuns. Esse tema a gente encontra num livro do Leon Denis chamado No Invisível, uma obra extraordinária. Leon Denis, ele é considerado, meus amigos, o sucessor do Kardec lá na França. Teve vários trabalhadores que, após o desencarne do mestre, deu sequência na divulgação da doutrina espírita. E o Leon Denis desenvolveu principalmente o lado filosófico da doutrina espírita. Esse tema envolvendo educação mediúnica, ele é vital para nós, nós que atuamos nos centros espíritas e os nossos médiuns que precisam estar habilitados, qualificados para essa função, de extrema importância. Esse tema é de extrema importância. O Leon Denis, nesse texto, ele colocou aproximadamente 32 itens sobre a mediunidade e médiuns. Vocês sabem que a nossa grande referência para esse tema é o livro dos médiuns, do mestre Allan Kardec. Então, quem quiser conhecer mediunidade, estudar sobre mediunidade, essa é a obra ideal. O livro dos médiuns de Allan Kardec. O Denis cita também nesse texto o mestre Kardec. Trabalho é necessário. Então, o indivíduo que ele deseja se aperfeiçoar, se dedicar nesse segmento, e a gente sabe que na vida, um indivíduo, para ele se aperfeiçoar em qualquer área, ele precisa estudar, ele precisa de dedicação, ele precisa de trabalho, esforço. Então, naturalmente, mediunidade também envolve essa questão da perseverança, da dedicação e do trabalho. Perigos da mediunidade, dificuldades da mediunidade. O Denis aqui, ele fala dos perigos das obsessões, os médiuns que não levam a sério a mediunidade, procura tratar apenas assim como um passatempo, um divertimento, e eles podem ser vítimas de espíritos inferiores e serem obsediados. São influências negativas que recebemos dos espíritos inferiores. O risco das obsessões. O Denis aqui diz que os iniciantes, os médiuns iniciantes, costumam acreditar muito nas comunicações quando elas são assinadas por nomes importantes, nomes de santos, Jesus. E o Kardec, logo no início da obra, ele coloca para nós, na obra O Livro dos Médiuns, que nós não devemos jamais acreditar em todas as comunicações, porque o mundo espiritual tem espíritos superiores, medianos e inferiores. Então, tem espíritos enganadores. Todas as comunicações que nós recebemos, devemos passar pelo crivo da razão, devemos analisar e nos questionarmos a origem, qual é o nível dos espíritos que estão ali se comunicando? Será que é um espírito que está passando a verdade ou passando mentiras, nos enganando? É falso ou é verdadeiro? Esse tema de fake news, falsidade, verdade, ele está sempre presente no nosso dia a dia. Isso vale para encarnados e para desencarnados. A gente tem que sempre estar se questionando quando temos contato com informações, com comunicações, se aquele conteúdo é falso ou é verdadeiro.
Com relação a elogios, tem muitos espíritos inferiores que, para conquistar a confiança do médium, faz elogios para ele, elogia o orgulho dele, a vaidade, e diz que ele é um excelente médium e que vai ajudar ele muito. Através dele, ele vai escrever livros muito importantes e ele vai se tornar um médium famoso pelos livros que ele vai escrever. Então, tudo isso é muito perigoso, né? O Denis, ele fala aqui do perigo do isolamento do médium. Tem médiums que ele fica só em casa, está ali sozinho, recebendo mensagens, e a gente sabe que o ideal mesmo é que os médiums participem de um centro espírita bem orientado, que atue num grupo. Então, o primeiro passo do indivíduo que ele percebe que ele tem mediunidade é procurar uma casa kardecista. A própria Casa do Caminho tem esse termo, né? Centro Espírita Kardecista. Muitos dizem que é uma redundância, mas é para dar uma ênfase na importância a Kardec. Então, nós devemos procurar um centro espírita kardecista, onde possamos fazer cursos de mediunidade, fazer um COEM, um curso de orientação e educação mediúnica, onde a gente vai ter contato com pessoas mais experientes conosco, que estão já há muitos anos no movimento espírita, tendo contatos mediúnicos, participando de reuniões mediúnicas. Então, os médiuns iniciantes, eles devem procurar as casas espíritas bem orientadas e buscar esse convívio com os amigos espíritas mais experientes. Tá? E está sempre trocando informações e procurar e sempre aprendendo com esses irmãos mais velhos e estudando a obra de Kardec. Evitar o isolamento, portanto. O iniciante, é de vital importância que o iniciante, portanto, busque um centro espírita verdadeiro, centro espírita bem orientado. Muitas casas que têm nome ali na placa de centro espírita, mas na verdade não é um centro espírita com o método kardecista, que usa o método de Allan Kardec. O iniciante sempre vai precisar do período de treinamento. Esse período de treinamento aqui pode demandar muitos e muitos anos, tá? Esse aperfeiçoamento ele é constante. Então nós estamos sempre aprendendo. O treinamento ele é contínuo. Questão da seriedade. Jamais querer brincar com a mediunidade. Esse é outro erro aqui, muito comum de médiuns iniciantes. Aqui no Brasil, a gente vê escolares fazer aquela brincadeira do copo, né? Põe uma tabuinha assim de madeira com letras em volta, um copinho, e as pessoas põem a mão no copinho, o copinho vai deslizando para as letras, formando palavras, as pessoas vão escrevendo, e eles chamam isso de a brincadeira do copo. Não façam isso, jamais brincar com a mediunidade. Há sérios riscos, como a gente falou no início, de sermos vítimas de obsessões, espíritos inferiores que podem nos prejudicar. Esse é um dos perigos da mediunidade. Médiuns que acabam querendo assim, que não levam a sério a mediunidade. Mediunidade nós temos que ter dedicação, perseverança, seriedade. Tem lá uma parábola de Jesus, recomendação de Jesus: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Lá no Livro dos Médiuns, vocês vão encontrar um capítulo sobre a influência moral do médium. Ou seja, como que é o caráter do médium? O médium é uma pessoa honesta ou desonesta? Ele leva as coisas a sério ou é um brincalhão? Então, como que é a personalidade do médium? Isso vai afetar diretamente a qualidade das comunicações,
porque nós temos no nosso ambiente terrestre, a atmosfera espiritual que nos envolve, tem espíritos nas mais diversas categorias. E a questão das simpatias e antipatias. Nós sempre vamos atrair para nós espíritos que são simpáticos à nossa personalidade. Então, nós temos as coisas que nós gostamos, as coisas que nós não gostamos. Então, sempre vai existir uma atmosfera em volta de nós, espiritual, um ambiente espiritual à nossa volta, que reflete a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, as nossas características. Então, se nós gostamos de algumas coisas, tem espíritos que vão estar junto conosco, ali aproveitando as coisas que nós ali gostamos. Você liga uma televisão e vai escolher um programa para você assistir. Ali, junto com você, vai ter espíritos assistindo. Então, o que você gosta? Você vai assistir o quê? Então, esse é o tema. Então, quando o médium ele tem bons hábitos, quando é uma pessoa virtuosa, quando é uma pessoa honesta, ele vai ter em volta dele bons espíritos, espíritos honestos. Se é uma pessoa brincalhona, mas uma pessoa que não leva as coisas a sério, ele vai ter em volta dele espíritos desse nível. Então, nós temos que estar sempre vigiando e orando, estarmos atentos a nós mesmos, atento às nossas virtudes, aos nossos vícios, e procurando sempre desenvolver as nossas virtudes e tentar eliminar os nossos vícios. Então, esse é o grande objetivo, nos tornarmos pessoas melhores. Então, no caso do médium, isso influi diretamente na qualidade das comunicações, certo? Então, o Denis também ele coloca que cada um de nós tem o seu espírito protetor, cada um de nós tem o seu anjo da guarda. Então, nós devemos pedir a proteção através das preces, buscar sempre a ajuda do nosso espírito protetor, nosso espírito guardião, que possa nos ajudar e nos proteger nessa tarefa mediúnica. Aqui nesse outro item aqui é a questão do remuneração. Tem médiuns que cobram para exercer a mediunidade, querem ganhar dinheiro com a mediunidade. Tem médiuns que querem usar a mediunidade para conseguir o poder. Alguns querem ser presidente da casa espírita, quer ter destaque ali dentro do centro espírita e procura usar a mediunidade para se destacar. Durante a reunião, inclusive, às vezes fazem algumas exigências, querem se tornar líderes da reunião mediúnica. Então, lembrando que o objetivo nosso é servir, sermos bons instrumentos e usar a mediunidade de forma útil, desinteressada, jamais ter alguma intenção material, algum ganho material, seja financeiro, seja de poder, seja uma influência nos amigos da casa espírita, porque ele é médium, ele quer ser melhor que os outros amigos da casa, se sentir superior aos outros colegas da casa espírita. Então, tomar esse cuidado. Simplicidade, humildade, esse é o caminho. Tem médiuns que só querem receber bons espíritos, ele só quer ter comunicação de bons espíritos. O indivíduo que ele é médium e ele está ali para servir, ele tem que receber, ele está disposto ali a receber todos os níveis de espíritos. Tem espíritos que estão em sofrimento no mundo espiritual, espíritos que foram suicidas, espíritos que desencarnam e nem sabem o que está acontecendo com eles lá no mundo espiritual e procura uma casa espírita para se comunicar, para receber ajuda. Então é fundamental que o médium esteja disponível à comunicação de todos os níveis de espíritos. Não querer receber só comunicações de espíritos elevados. Nunca se considerar 100%
protegido. Chegar um momento assim, já estudei tudo, tenho tantos anos de movimento espírita, já li várias vezes todas as obras de Allan Kardec, então já sei tudo, já estou protegido 100%. Pessoal, todos nós somos falíveis. Nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a erros, não existe o médium perfeito, não existe pessoa perfeita. De novo eu volto para aquela recomendação de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. Temos que estar sempre atentos e jamais chegar a esse ponto aqui de se considerar já sabedor de tudo. Já sei tudo, já sou muito experiente. Cuidado, pessoal. Cuidado, tá? Humildade, simplicidade. Os espíritos elevados, eles, quando vêm aqui ao ambiente terrestre, os espíritos superiores, eles sentem o peso do ambiente, os fluidos que envolvem o ambiente terrestre. O Denis, ele diz que é como se uma pessoa fosse fazer um trabalho de caridade, visitar uma região, e essa região assim tivesse muito lixo, muita sujeira, um cheiro muito desagradável, ou seja, um ambiente difícil. E você que é um espírito, imagina assim, um espírito elevado, um espírito superior, mas que vem aqui até o planeta Terra em missão para ajudar e faz esse sacrifício de entrar nesse ambiente difícil que é o ambiente terrestre. O nosso ambiente terrestre é um ambiente ainda que tem muita violência, tem muitos crimes, nós ainda somos muito orgulhosos, muito vaidosos, muito egoístas, nós temos uma série de defeitos, nós como seres humanos ainda agredimos os nossos irmãos, os seres humanos. Então, a lei do amor ensinada pelo Mestre Jesus, do amor ao próximo, estamos ainda longe de conseguir praticar a lei do amor proposta pelo Mestre Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Denis diz que esses espíritos elevados, esses bons espíritos que vêm até nós, eles estão fazendo um sacrifício de vir aqui na Terra nos ajudar, porque esse ambiente terrestre é um ambiente com fluidos, entre aspas, fluidos pesados. É um ambiente pesado, esse ambiente terrestre, ainda é um ambiente difícil. E eles que estão lá numa atmosfera de bons espíritos, quando eles vêm até nós nos fazerem essas visitas, eles sentem o clima, esse ambiente. Outro item que o Denis coloca é que nós não devemos exigir tipos de comunicações, e ele diz aqui um tipo de efeitos físicos, efeitos de materialização, porque vocês sabem que existem vários tipos de mediunidade. Existem as mediunidades de efeitos físicos, onde os espíritos se materializam. O corpo espiritual, que é o perispírito, se materializa, os espíritos podem ser vistos ali pelos encarnados. Essas sessões de materializações havia muitas no passado e elas foram diminuindo. A gente tem agora mais comunicações intelectuais. Mas jamais nós devemos ter a intenção de exigir dos espíritos tipos de mediunidade, principalmente essas aqui de efeitos físicos, né? Existem situações também de exigência, pessoas que procuram as casas espíritas, que procuram os médiuns e dizem assim: olha, eu gostaria de me comunicar com a minha mãe desencarnada, com meu pai, ou com esse meu irmão, com esse meu amigo. Nós não temos como garantir para as pessoas que procuram a casa espírita que elas vão conseguir comunicações de um parente desencarnado ou de um amigo desencarnado. Nós, quando estamos na reunião mediúnica, ela está aberta
a participação dos espíritos, mas nós não temos como exigir ou como determinar que tal espírito se comunique. Então, se a pessoa procura a casa espírita e fala, eu quero me comunicar com a minha mãe desencarnada, eu quero receber uma mensagem dela, nós não temos como garantir isso. E tem médiuns que praticam o que nós chamamos aqui de fraude, né? Inventando comunicações, médiuns desonestos, né? Mas nós, espíritas sérios, que sabemos a mediunidade, que conhecemos o método de Kardec, impossível a gente fazer essa garantia, né? Impossível. Os espíritos, eles conhecem os nossos pensamentos e conhecem o nosso caráter. Nós não temos como esconder os nossos pensamentos dos espíritos. Cada um de nós tem em volta de si energias, e nós chamamos isso daqui de aura. Energias que estão à nossa volta. Essas energias que estão à nossa volta mostra quem nós somos, mostra o nosso caráter, mostra o quanto nós somos bons ou maus ou mais ou menos. Os espíritos nos conhecem quando eles se aproximam de nós e sentem a nossa vibração, sentem a nossa aura, sentem as energias que nos envolvem, eles já sabem quem nós somos e sabem o nosso caráter. Então, quando nós desejamos contribuir com os bons espíritos, nós temos que purificar essas energias que nos envolvem. Então, quanto mais nós, médiuns, formos pessoas boas, pessoas caridosas, mais simpatia e mais facilidade os bons espíritos terão de se aproximarem de nós e entrarem numa sintonia vibratória conosco, de tal maneira a passarem para nós os seus pensamentos e o médium conseguir retransmitir os pensamentos com fidelidade. Então, bons espíritos preferem se comunicar naturalmente com bons médiuns. Quando a situação é muito difícil e eles têm que passar aquela mensagem, eles podem, de fato, conseguir se comunicar, mesmo que o médium tenha uma série de dificuldades de caráter, mas se eles precisam passar aquela mensagem, eles conseguem passar, com sacrifício. É como aquele músico que quer passar aquela música, ele precisa de um bom instrumento musical. Se um instrumento tiver com algum defeito, ele vai ter uma dificuldade enorme para passar a música que ele deseja, né? Então, fazendo uma comparação, seria mais ou menos isso. Mas nós temos que ter essa consciência, que nós não temos como esconder os nossos pensamentos dos espíritos e nós não temos como esconder o nosso caráter, quem nós somos, como nós somos. Então, cabe a nós, como médiuns, buscarmos a nossa melhoria moral para nos tornarmos bons instrumentos e bons servidores aí para os bons espíritos. A questão dos fluidos, essas energias que nos envolvem, o Denis diz aqui dessa sintonia. Então é importante nós estarmos sempre melhorando o nosso caráter para facilitar essa sintonia vibratória. Sermos pessoas melhores, praticarmos a lei do amor, praticarmos a caridade, esse é o caminho. O Denis aqui fala de alguns tipos de mediunidade, que todos nós temos mediunidade, todos nós temos as intuições, e nesse sentido todos nós somos médiuns. Mas existem algumas mediunidades ostensivas, em que alguns médiuns têm assim, muito acentuado algum tipo de mediunidade, como escrever, psicografia, ou psicofonia, que é falante. Existe aquela mediunidade de cura. O indivíduo tem facilidades de transmitir energias curativas para as pessoas que estão passando por dificuldades de saúde.
os médiuns de cura, o próprio passe, né, meus amigos? Quando a gente vai no centro espírita receber um passe, nós estamos recebendo fluidos que beneficiam a nossa saúde. Então, tem médiuns de cura que contribuem muito mesmo para o restabelecimento da nossa saúde. Denis também fala aqui da importância da prece. Os médiuns, normalmente no início das reuniões, buscam essa sintonia com os bons espíritos através da prece. E o Denis aqui comenta que a prece deve ser uma prece do coração, aquela prece que a gente usa as nossas próprias palavras. Evitar a prece decorada. A prece decorada, as pessoas às vezes decoram a prece e nem sabem o significado das palavras, aquela prece lindíssima, aquela prece muito bonita, mas ele decorou e não sabe nem o significado de algumas palavras ali naquela prece. Então, a prece é uma ferramenta preciosíssima que nós utilizamos na abertura dos trabalhos, durante os trabalhos e na finalização das reuniões mediúnicas. A prece é uma ferramenta nossa permanente. Com relação à preparação para a reunião mediúnica, tem muitos médiuns que cometem o seguinte erro. Hoje vai ter reunião lá no centro, hoje vai ter reunião mediúnica. Então, hoje, o meu comportamento tem que ser muito bom. Eu vou estar atento hoje, muito atento, para sempre agir com bondade, com caridade. Hoje, né, não vou me desequilibrar emocionalmente, vou manter minha calma, porque hoje tem reunião mediúnica lá no Centro Espírita. Vejam, meus amigos, nós devemos buscar o equilíbrio emocional, buscar a caridade, sempre, constantemente. Não é só no dia da reunião que a gente tem que procurar se esforçar em sermos boas pessoas. Nós temos que procurar sermos boas pessoas constantemente. Não é só no dia da reunião mediúnica, né? Bons médiuns, médiuns perfeitos. Médiuns perfeitos não existem. Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, não existem médiuns perfeitos. Alguns podem falar, puxa, Gilberto, será que o Divaldo Franco, será que o Chico Xavier, Edgar Cayce lá nos Estados Unidos, puxa, esse pessoal não era perfeito? Meus amigos, não existe perfeição. Sempre vai haver alguma coisinha, algum problema, alguma dificuldade. Somos seres humanos. Nós erramos, nós temos, portanto, que estarmos sempre atentos, porque a perfeição absoluta não existe. Então, vigiai e orai. Então, o Denis aqui está nesse finalzinho, ele diz aqui, quanto mais desenvolvidos forem os médiuns em conhecimento, em inteligência e em moralidade, mais aptos se tornarão a serem bons instrumentos. Então, esse é o nosso trabalho. É o trabalho de sermos boas pessoas, pessoas amorosas, pessoas caridosas. Nós temos que buscar esse caminho. E não desanimar quando não conseguimos. A gente sabe que o caminho está ali na frente, vamos seguir o caminho. Se a gente cair, se tiver alguma dificuldade, vamos levantar e prosseguir. Não vamos desistir. Tem pessoas que entram em depressão, entram em desânimo, porque falam, não, eu tenho muito defeito, eu sou uma pessoa muito errada, eu nem vou na casa espírita, não quero nem desenvolver minha mediunidade, porque eu sou uma pessoa assim que eu tenho muitos vícios. Errado. Nós devemos sempre procurar o nosso aperfeiçoamento, nós devemos buscar sempre o caminho da retidão. Cometeu um erro, buscar não cometer o erro novamente, buscar se corrigir e seguir em frente. Não desistir, sermos perseverantes. O Denis também fala aqui nesse final que alguns centros espíritas utilizam a música para harmonizar o ambiente. De fato, a música, ela exerce uma influência vibratória no nosso psiquismo
e tem músicas que ajudam na concentração do ambiente. Mas durante a reunião mediúnica, durante o período da reunião mediúnica, nós não recomendamos música. Muito embora tem centros que utilizam a música até durante a reunião mediúnica. Mas antes de começar a reunião, a gente tem que estarmos naquele período de concentração, onde os indivíduos têm que estar atentos ao tipo de conversa que tem. E antes da reunião, momentos antes da reunião, é recomendável que as pessoas mantenham o silêncio e fiquem em concentração com os bons espíritos, já pedindo ajuda para a reunião que está para começar. Aí sim, uma música pode ajudar. Mas durante a reunião mediúnica, nós não recomendamos a música. E o Denis diz aqui que o essencial para os médiuns, essencial, é evitar tudo que envolva interesse pessoal com relação à mediunidade. Evitar interesse. Nós temos que servir, ir à casa espírita, nos doarmos, sermos instrumentos e servir, sem nenhum interesse pessoal, interesse material, nenhum. Buscar sempre ser um bom servidor. E a responsabilidade, a consciência que o médium precisa ser responsável, porque ele, na casa espírita, ele vai estar ali sendo um representante, ele buscar ser um representante da verdade que vai acontecer na transmissão das comunicações. Então, se ele conseguir ser um indivíduo sincero e verdadeiro, e se colocar à disposição, ele vai ter uma sintonia melhor com os bons espíritos. Então, tem pessoas que procuram a casa espírita e participam de reuniões mediúnicas, mas muito preocupada consigo mesmo, muito preocupada, puxa, o que vão dizer de mim? Como que as pessoas da reunião vão pensar de mim se eu der esse tipo de comunicação? Tem pessoas que se preocupam muito com a questão da vaidade mesmo, o seu lado pessoal. Enquanto que nós devemos, quando participamos de uma reunião mediúnica, estar ali simplesmente com o objetivo de ser um servidor, de ser um bom instrumento para os espíritos, e sinceros no que a gente receber de sintonia da espiritualidade, retransmitir aqui para o mundo material, com sinceridade, tudo que a gente sentir do mundo espiritual, sem nenhum desvirtuamento de comunicações. A gente já ficou sabendo de casos de médiuns que inventam comunicações, né? Ou os espíritos querem transmitir alguma coisa e ele não aceita transmitir o que os espíritos estão passando pelo pensamento e acaba desvirtuando a comunicação. Então, muito cuidado. E, pessoal, mediunidade, vamos estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O Livro dos Médiuns. Com o passar dos anos, com essa nova tecnologia que nós temos dos computadores, já existe a chamada transcomunicação instrumental. Existem comunicações de espíritos já por computadores, por gravadores, comunicação por telefone. Existem já várias transmissões de espíritos usando equipamentos eletrônicos, que é a transcomunicação instrumental. Mas aí a gente volta na questão do nosso caráter. Sempre as comunicações vão refletir o caráter dos médiuns. Então, se nós estamos ali recebendo comunicações e nosso objetivo é sério, o nosso objetivo é contribuir com a verdade, tudo isso será muito positivo. Tá? Então, fiquemos atentos a todos os tipos de comunicações e lembrando daquela mensagem do Mestre Kardec, que devemos sempre analisar todas as comunicações, todas, e procurar descobrir o que é falso,
o que é verdadeiro. Tem muitas comunicações que têm coisas misturadas, falsidades e verdades, o que torna esse trabalho ainda mais difícil. Esse aqui é um tema vastíssimo, é um tema que envolve um curso que é o que a gente chama de COEM, Curso de Orientação e Educação Mediúnica. Esse curso ele demora mais ou menos 2 anos, pessoal. Então, aqui nessa palestra aqui de meia hora, a gente colocou alguns itens principais, mas com certeza está faltando muita coisa. Então, a gente recomenda às pessoas que querem conhecer mais sobre mediunidade, estudar o Livro dos Médiuns em grupo. Os centros espíritas bem orientados, eles têm os cursos de espiritismo envolvendo o Livro dos Médiuns. Então, a gente recomenda aos médiuns e aos espíritas o estudo do Livro dos Médiuns e, antes do Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos do Mestre Kardec. Pessoal, foi uma satisfação estar aqui conversando com vocês. A gente tem muita saudade aí do ambiente da Casa do Caminho. A gente espera que em breve a gente possa estar pessoalmente aí com vocês. A gente agradece o convite para falar desse tema, um tema que a gente gosta muito, envolvendo mediunidade. Mediunidade. A mediunidade é uma ferramenta preciosíssima em que nós, como seres humanos, no futuro, estaremos cada vez mais recebendo contribuições da espiritualidade, dos bons espíritos, justamente através da mediunidade. Ok, pessoal, um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Jesus.